Eu perguntava aqui antes da gente entrar no ar se a Larissa já viajou para a Índia. Ela disse que não. Perguntei ao Fábio França se ele viajou para a Índia. Ele disse que não. A Michele Trombelli, que está aqui no estúdio, perguntei para ela também. Ela disse que não. Nenhum dos três. Eu também não fui para a Índia. Mas todo mundo conhece um dos monumentos mais importantes do mundo, que é o Taj Mahal. Todo mundo já viu. O Taj Mahal é uma preciosidade, é considerado pela Unesco uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É belíssimo. E aí quando você entra na internet, tem vários daqueles posts que eles colocam assim, internet, nas redes sociais, né? Tem lá assim, expectativa e realidade. Com o Taj Mahal tem vários, eles botam uma foto do Taj Mahal, você olha, tudo arrumadinho, tudo limpinho, aquele monumento de mármore branco, século XVII, uma coisa bacana. De repente, eles fazem uma ampliação da foto, que a gente gosta de chamar de zoom out, e aí você vê em volta uma lixarada. Porque tem um rio que é um braço do Ganges, está tudo sujo, tudo poluído, produto químico, uma coisa horrorosa, gente pra caramba e tal. Esses posts de expectativa e realidade no turismo são muito comuns. A gente vê isso no Cristo Redentor, a gente vê isso em Machu Picchu, a gente vê isso Torre Eiffel, a gente vê isso Fontana de Trevi. É um absurdo. Fontana de Trevi tem gente que vai às 4 da manhã para ver se consegue jogar uma moedinha sem acertar a moedinha na cabeça de alguém, se consegue fotografar um monumento, porque muito lotado e tal. Eu não vou falar de turismo, estou falando de expectativa e realidade. Por qualquer critério que você use para comparar o Brasil com a Argentina, a economia brasileira com a Argentina, a economia brasileira dá de 10 na realidade. Dá de 10. Você escolhe. Você pega a dívida pública. São semelhantes, mas a deles é um pouco maior. Você pega déficit público. Você sabe que aqui a gente tem 2 critérios. O oficial do arcabouço fiscal, que é 0,5% do déficit e tal, e tem o outro, que são os números que você pode incluir, que são aqueles que o governo tira na contabilidade recreativa, e o déficit é maior. Mesmo assim, o déficit deles é bem maior do que o nosso. 3 vezes. Conforme a conta, 4 vezes. Você pega inflação. A deles é 8 vezes a nossa. Sem falar no ano passado, né? Porque o Javier Milei reduziu para 40% a inflação ali. Aí você vai pegando volume de reservas. A nossa é 3 vezes, 4 vezes a deles, comparando porcentagem de PIB com porcentagem de PIB. Porque o nosso PIB também é 3 vezes o deles, ou um pouco mais do que isso. Volume de exportação, absurdo. Eles exportam 1/6 do que a gente exporta. É um negócio bem menor. Quando você pega 1/6, eu errei, 1/5. Quando você pega carga tributária, a deles é menor do que a nossa um pouco, mas você olha a economia como um todo, crédito privado, que é um indicador importante. O sistema bancário se financia com título público ou é preciso, ou dá para confiar em emprestar dinheiro para o mercado privado. Lá, antes do Milei, estava ali 4% do PIB em volume de empréstimo privado. Agora já está em 10%. O do Brasil passa de 50%. Então, você escolhe o indicador e você vai ver que a realidade brasileira é melhor. A economia brasileira é mais complexa, tudo no Brasil, no campo econômico, é melhor do que nos Estados Unidos, aliás, na Argentina. No entanto, a economia se fia pela expectativa, não pela realidade. Da mesma forma que a gente, quando vai para o Taj Mahal, a gente não quer ver aquilo que a gente vê quando chega lá. A gente vai na fantasia de que a gente vai ver aquele Taj Mahal das fotos, o Cristo Redentor das fotos, Machu Picchu das fotos, Fontana de Trevi das fotos, Torre Eiffel das fotos. E aí, quando a gente chega lá, a gente até volta dizendo, pô, mas não é nada daquilo. Não, uma beleza, mas, pô, você não sabe que loucura que foi para chegar lá na Torre Eiffel, no alto, não sei o quê. Você não sabe que loucura. Cheguei na Fontana de Trevi e estava tudo lotado, foi um horror para eu conseguir colocar meu bracinho pertinho e tal, e jogar uma moedinha. Mas ainda assim a gente vai para lá. E a gente quer ver o Coliseu, e a gente quer ver a Torre de Pisa, e a gente quer ver as coisas todas. E é tudo lotado. Stonehenge, que você vê umas fotos abertas ali, chega lá na Inglaterra, você chega no Stonehenge, tudo entupido de gente. Outro dia desses aí, meses atrás, o pessoal pichou. É um negócio ridículo, banda de idiota.
a gente se move por expectativa. Quando a gente troca de emprego, a gente se move por expectativa. Quando a gente casa, a gente se move por expectativa. Tudo que a gente faz na vida é expectativa. Você escolhe ir numa festa, você compra um presente, é expectativa. A realidade ela vem depois. Então a realidade brasileira é muito melhor que a realidade argentina. No entanto, o mundo hoje olha para a Argentina. Claro, não olha só para a Argentina, né? Olha para a China, óbvio. Olha para o Vietnã, olha para a Índia, né? Mas estou falando Brasil e Argentina. Por quê? Se aqui é muito melhor. Aqui está melhor. Mas as pessoas, os analistas, os investidores estão olhando para e falar, pô, mas o que será que vai sair daquilo ali? No Brasil, a expectativa é menor. Pode ser que daqui 2 anos, 3 anos, a realidade da Argentina continue a ser pior do que a realidade brasileira, porque é pior do que a realidade brasileira, mas a expectativa dá aquela vontade de ficar mais perto, então as pessoas acompanham. Não é à toa que nessa viagem agora para os Estados Unidos, os chefes de Estado foram para lá, o Lula voltou com uma coisa bacana, né? Uma promessa de conversa do Donald Trump. Mas o Trump ofereceu para o Javier Milei um apoio financeiro que é inédito. Grana, bufunfa, mais aquisição de dívida pública, propostas que vão ajudar a organizar a economia da Argentina. E aí, você imagina assim, bom, a dívida pública deles eu falei que é semelhante à nossa, só que a expectativa, de novo, é que suba. Você olha todos os desenhos de curva de dívida pública, nós estamos com 70 e muitos, beirando 80%, e ao final do ano que vem, deveremos passar 80% para chegar a 100% em 30%, se nada for feito. Os estudos são de que em 2027 o caos se avizinha no campo da dívida pública, porque está subindo. E a dívida pública da Argentina? A expectativa é que caia com as medidas adotadas pelo Milei. Qual é a economia mais fácil de arrumar? A brasileira ou a argentina? Pode ter certeza que é a brasileira. A gente está mais próximo da solução, porque os nossos números são melhores do que os argentinos. O que o Milei tem que fazer na Argentina, e está fazendo na Argentina, é operar com TACAP, para fazer mudanças estruturais. Nós fizemos uma reforma trabalhista. Lá ele passou um pedaço de uma reforma trabalhista, tem ainda muito o que fazer. Agora, o Brasil é um país muito amarrado. 93%, 94% de todo o orçamento brasileiro são engessados. Significa que não sobra espaço para nada. Se não sobra espaço para nada, se não sobra espaço para você investir, como é que você vai crescer sem investir? Se a taxa de juros brasileira está em 15%, com uma inflação de 4,8%, portanto um juro real de 11%, como é que a gente vai investir? E ainda assim temos aí um volume de crédito privado, porque a economia tem a sua pujança natural, que é própria do Brasil, não é própria desse governo, não. É própria do Brasil. Então a expectativa maior é em cima de um cara que chega propondo novidades com um discurso racional, que é de redução da dívida pública, redução da carga tributária, para poder combater a miséria, que lá é maior do que a nossa. É maior a miséria na Argentina do que a nossa, mais um indicador que no Brasil é melhor do que na Argentina, e que a Argentina, portanto, dá sinais de confiança, expectativa, confiança. Confiança é expectativa, né? É claro que a robustez de uma economia segura as pontas. Por exemplo, os Estados Unidos. Você olha para o que a China faz e olha para o que os Estados Unidos fazem, com todas as barbaridades que o Donald Trump faz, com todos os absurdos. Vou fazer um tarifaço generalizado, agora vou sobretaxar também mais coisa o tempo inteiro. A economia é muito pujante. Então, a base instalada, o pibão que tem ali, é um negócio impressionante. Não é à toa que o Brasil é coisa de 20% da renda per capita dos Estados Unidos, num ritmo imutável. A gente não muda, 20%, pouco menos, pouco mais, pouco menos, não muda, né? Então a gente não consegue mudar de patamar. E eles estão lá, fortes, com as universidades em destaque no mundo, com a economia em destaque no mundo, ele com aquela caneta cheia de tinta dele, colocando o mundo assustado, impressionado, coisa que o Brasil não consegue fazer.
coisa que a Argentina também não consegue fazer, impressionar, mas a Argentina e o Brasil têm o poder de fazer, e está mais fácil fazer aqui, mas é só querer para poder fazer, atrair os olhares do mundo, não pela natureza do Brasil, natureza que eu digo pela natural solidez da economia nacional, mas por alguns inputs que o sistema político, que os tomadores de decisão do governo possam fazer para mostrar para o investidor, mostrar para o mercado que vale a pena botar o dinheiro aqui e não esperar. O noticiário atual, por exemplo, mostra muitas empresas adiando investimento ou reduzindo o volume de investimento, mantendo o investimento, mas num patamar menor. Isso não é bom. Mas por que fazem isso? Porque a expectativa é ruim. O que é a expectativa ruim? É um ano de conflagração. Nós estamos num ano de conflagração. Esse imbecil desse Eduardo Bolsonaro e os bolsonarianos que ficam fazendo barbaridades é um negócio louco, né? O que o noticiário fala do Supremo Tribunal Federal do Brasil não fala do Supremo Tribunal Federal de país algum. Deveria falar, né? Da Venezuela, óbvio, né? Um lixo. Mas fala do Brasil. Isso é muito ruim. Então, a Suprema Corte de um país tem que ser algo preservado. É uma coisa que, quando você ouve falar daquilo, aquilo ali é luminoso e não um foco de tensão. E temos um foco de tensão. Você vê o que está acontecendo nas relações da Câmara e do Senado. Todo o processo político é tenso. É natural que seja assim. No entanto, olha a agenda ruim. Agenda de PEC da... Como é que chama a PEC lá que eles fizeram? Da blindagem. PEC da blindagem, que a Câmara aprovou e depois foi para o Senado derrubou. Mas sabe, a agenda da PEC da blindagem é um negócio ridículo. Vamos nos proteger do Supremo, do Judiciário. Isso é um negócio ruim, que vai minando a confiança, que vai baixando a expectativa positiva que uma economia desse tamanho, o Brasil, para onde você olha, você vê PIB. É impressionante. Ou é PIB real, nas porções mais ricas do país, ou são grandes possibilidades nas porções mais pobres, e você vê ali a energia, mão de obra. É muito impressionante. A Argentina tem 46 milhões de habitantes, tem 27 países maiores no mundo. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, tem 6 países maiores no mundo. Então, quando você pega esse tamanho de economia, isso empresta solidez. Mas, no entanto, no mundo da expectativa, a gente está mal. A gente é aquela foto ampliada do Taj Mahal, enquanto a Argentina é uma foto próxima do Taj Mahal. Engana. Parece melhor. Não é. Mas expectativa é tudo. É muito importante isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.